Ai, Jesus, obrigado, Paizinho, por mais uma oportunidade aqui da gente estar falando das coisas que te importam, que te interessam. Que o Senhor esteja conduzindo esse momento e que Ele possa alcançar e fazer diferença na vida de muitas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Olá, meu povo. Primeiro na Arca, esse projeto tão sonhado, tá tomando forma, e com essa mesa maravilhosa. Estou me sentindo pequenininho aqui. Vamos começar apresentando parte a parte. Quem não conhece, nosso pastor Henrique, nosso pastor aqui da comunidade Paz. Olá, tudo bom? Como é que estão vocês? Pastora Juliana, também aqui da Igreja Paz. Vai entrar no make-up. Corta, não, volta. Gente, eu vou dizer um negócio. A gente já debateu isso numa célula. Me disseram que era Juliana. E eu Debate de hoje é Ju. Cleicinho e Lara. Foi, diga Paulo lá. não sabia que meu nome foi Comunique. debate, não. Porque alguém foi falar sobre Mariana e Mariane. Disseram que é horrível quando Ei, confunde. só um detalhe. A gente olha para lá ou não olha? Era, aí Não, né? acontece. Sabe não. Então Mas- começa de novo aí que eu olhei. E Porque tu também- estava olhando, eu fui olhar. Pode olhar. É só não Ah, ficar eu prefiro assim. não olhar, eu Na hora prefiro que você vai falar aqui, falar, né? tipo... Ó, quando ele for falar agora, ele vai fazer Juliana. Pode eu não perturbe. Ju. Eu vou falar Ju. Vamos lá. Vamos. Conta aí. A gente Deixa. tá fazendo porque tu tá ligando na hora, amor. Deixa. Meu irmão, esse é o melhor make-up de todos, velho. É porque ele disse assim, Ele ligou pra dizer, começar ainda não, foi? Se tivesse começado, calma, Esperando na amor. fé. não liga pra ele. Como é que ele sabe Liga que pra não mim. começou, hein? Olha, Vejo que és Reginaldo profeta. Lopes. Ou vejo que tem as câmeras da paz no seu celular. Não, não sabe, ele não sabe nem ver. Não, fica. Tem Mas ele disse que não sabia coisa o que o pix celular dele. dele Se ele não era sabe meu, o pix mas dele, não não sabe vai fazer, saber. não sabe fazer o pix. Não, esse é Carlinhos. Ai, Carlinhos. Ai, meu Deus assim. Aí deu uma Manda pregação teu sobre pix. finanças, né? Ai, Carlinhos, amor, pregação. Logo eu, que não sei nem fazer pix. Eu ri tanto, a gente riu. Eu não sei. Vai, segue. Ok, vamos Segue o jogo. Olá, meu povo. Esse é o primeiro na Arca, esse projeto que a gente sonhou tanto e com essa mesa especial. Estamos com a gente aqui, o pastor Henrique. Tudo bom? Primeiro, agora eu fiquei nervoso, é a primeira? Exatamente. A pastora Juliane Olá, minha gente. e a pastora Ainda Sou não. Profeta. Renatinha. Olá, meu povo. Então, eu queria começar essa roda de conversa falando um pouco do que mais é essencial na questão da dedicação de cada um. A gente sabe que vocês exercem muitas funções dentro desse ministério aqui, na Paz, mas acaba que cada um ele fica com um norte. O pastor Henrique, por exemplo, ele está à frente das células, Isso. que é um modelo que, embora seja usado muito hoje em dia, né, moderno, ele é muito antigo, a gente vê ele até na própria igreja primitiva. E eu vim de uma igreja que não tinha. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco de como é esse modelo e como foi implementar esse modelo de célula aqui na Paz. Eu ia dizer ladies first. Não, fique à vontade, pastor. Bom, veja, eu até estava pensando, né, quando eu estava caminhando para cá, que duas coisas, né, que eu naturalmente sou, antes de saber que eu era. Esse foi meio filosófico o negócio aqui. Anglicano e desejar células, porque quando quando eu entrei na igreja, aí lá para trás, 83, não tinha células. E até 96, né, não tinha. E exatamente quando estavam começando as células lá, ainda na Igreja Anglicana na Trindade, eu fui para Natal. Recebi uma proposta de negócio e fui para Natal. Exatamente quando estava começando. Mas era algo que eu desejava.
era algo que eu queria. Eu sempre gostei muito, eu falo muito isso, né? Não sei se a Renatinha já ouviu. Eu falo muito que eu sempre gostei muito de pregação, sempre gostei de escutar a pregação, mas eu queria conhecer as pessoas de perto, saber como é que elas eram, né, na vida delas pessoal, ter esse contato pessoal. Então, eu sempre, sem saber, eu sempre desejei ter essa vida de comunidade. E exatamente quando isso começou lá, eu fui para Natal. Passamos 2 anos lá e quando a gente voltou, aí o então pastor Miguel já tinha multiplicado a igreja lá, já estava aqui e eu caí na célula. E aí foi quando eu comecei esse contato de perto, né, de participar, recebi uma ligação, fui convidado para a célula, né, Henrique Borges e Flávia, Flavinha, e a gente caiu na célula de Dino e de Alessandra. Sim. O pastor Dino e Alessandra, né, que era na casa de Ricardo Delgado. Tio Ricardo. E Thelma. E interessante, né, que a gente estava comentando aqui no nosso em off, que eu não tinha nenhuma relação lá na Trindade, Dino já era da Trindade, mas eu nunca tive aproximação com ele, nem com a galera ainda na época, pastor Miguel discipulava. Né? Eu acho que ainda não era tão crente assim, não quis fazer parte daquele grupo. A galera era mais, né, radical, digo, no raiz, e eu ainda estava beirando ali e tal. E não participei desse grupo, mas aí caí exatamente, e eu digo isso, né? E tinha uma pessoa, quando a gente foi para a cela, e quando eu disse isso na cela, que eu nem simpatizava com o pastor Dino, ela dizia, e nem eu com você, porque ela gostava muito do pastor Dino. Mas o fato é que uma pessoa que eu não tinha uma relação, 13 anos lá, que a gente convivia, e caí na célula dele, passei a ter uma relação, e uma pessoa que me introduziu nas células, me introduziu na liderança de célula, me discipulou, né, e que me encaminhou nessa caminhada ministerial que eu estou hoje. Então, tudo isso, e muito mais coisas, logicamente, estou resumindo bem resumido aqui, eu vivi a partir da célula. Né? Eu considero que foi a partir da célula. Lógico, eu também preciso falar que lá em Natal foi marcante, porque eu fui discipulado pela primeira vez. Então, muitas coisas que eu ainda não havia decidido na minha vida, eu decidi nesse período, né? Que não é nem exemplo para ser dado, como a gente estava conversando aqui. Mas assim foi na minha vida, infelizmente assim foi. E na célula, a gente foi aprofundando tudo isso, foi vivenciando, de fato, a igreja, as relações, as situações, coisas boas, coisas ruins, né? Conhecendo as pessoas. Então, a gente passa a ser realmente conhecido pelas pessoas, o bom e o ruim. Né? Eu digo assim, a questão da célula, que muitos pastores e igrejas não querem colocar, é porque você passa a ter mais problemas, sim, porque a gente passa a se conviver mais de perto. Então, a gente conhece as coisas boas e também as coisas ruins. Só que isso é um aprendizado, porque a gente aprende a lidar com as pessoas, como elas são, e não como elas aparentam ser aqui no domingo. Né? Então, a célula trouxe isso para mim e era o que eu queria. Eu queria viver e conviver na igreja como ela era e passar a crescer dentro disso. Né? Então, a minha vida, né, cristã, fora esse período que eu passei, e foi bom, porque eu fiz tudo que é encontro, eu fiz, de jovem, concílio, até encontro casal, com um ano de casado a gente fez. Né? Encontro matrimonial, trabalhamos, né, em encontro de jovens, servimos lá como introdutores do templo. Né? Então, mas faltava essa liga. Então, eu considero que quando eu estava em Natal foi que eu entendi o que era você pertencer à igreja. Passei 13 anos lá, mas e isso me deu vontade de a gente desejou voltar para cá e uma vez estando aqui a gente desejou poder participar disso. E assim a gente fez, né? Eu, no caso, que já era casado com Sandrinha, e assim a gente viveu. A partir de 98, aterrissamos nas células. A partir de 2000 a gente começou a liderar e aí as coisas foram caminhando. E é legal porque a Paz não é uma igreja pequena, né? E funciona, né? A gente vê que sim, tem diversas células e acredito que talvez líderes de igreja podem pensar que, como o senhor disse, vai dar trabalho, né? Mas talvez por ter as células é que funcione tão bem, né? Na última célula a gente estava conversando sobre Tiago 5, a questão de confessem o pecado uns aos outros. E como a célula ela torna esse ambiente sadio.
acaba sendo um discipulado informal. Um discipulando o outro, embora que eles não sentem para dizer que aquilo é um discipulado, mas ele acaba acontecendo de forma informal. Verdade. Sim, a abertura para essa intimidade começa aí, né? Porque ninguém vai abrir a vida com quem não tem um mínimo de relacionamento, né? Então, a partir que você vai se relacionando, você vai criando essa relação e confiança, então isso vai acontecendo de uma forma natural. Assim como as necessidades também, né? Assim como era na igreja primitiva, né? Que é usado muito esse texto, Atos 2, 42 e 47, ou de 41, se preferir. A questão só é que se muitos consideram aquela igreja como uma igreja perfeita, que não era. É imperfeita como é hoje, porque nós fazemos parte dela. Isso. Né? Então não era perfeita, nunca foi. Mas é um exemplo, é no que a gente se baseia para ter o modelo de células hoje. Então é a gente conviver como irmãos, a gente se cuidar, se tratar, mas a gente também está atento para quem está fora. Quando começou lá, ainda na Trindade, eram grupos familiares, era mais ou menos assim. A gente abria a casa e quem quisesse vinha. A diferença de células é que é uma coisa intencional. Você simplesmente não abre a casa, mas você abre a casa e você vai buscar as pessoas. Não é? Você cuida de quem já está, mas a intenção é você buscar quem está fora e você multiplicar para abrir mais casas, para que mais pessoas possam estar dentro dessa convivência também. Pastora Juliane Pouju, para suas ovelhas, né? Pode chamar de Ju. Ela está à frente do Feminina. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre estar à frente do Ministério de Mulheres, que a gente sabe que hoje, como sempre, a família é sempre muito atacada. Mas talvez essa década de 70 para cá, né? Esse tema mulher, ele se tornou algo que talvez nunca antes tivesse tanto na mídia, né? Como é que é esse desafio? Não, eu concordo. Mas começar compartilhando um pouco também do histórico, né? Antes, no Bastidores Cast, a gente estava aqui compartilhando sobre como a questão assim da nossa experiência pessoal não ser algo de doutrina, né? Aconteceu de um jeito com o pastor Henrique, outro comigo, outro com Renatinha, outro com Heitor. Mas é interessante que, quando eu lembro, né, a minha história de conversão, que comparada aos anos que eles têm aqui de caminhada, por exemplo, eu digo curta, mas eu digo intensa. Né, que o meu encontro com Deus realmente foi algo direcionado, eu creio. Né? Aqui eu tinha feito o cursilho da paz, mas não tinha me convertido. Foi muita oração em cima da minha vida, foram muitas pessoas investindo, né? E uma delas eu sempre falo, né, que é minha irmã, porque para mim ela se destacou mais como uma pessoa que mais falou a verdade para mim, mesmo quando me desagradava. Né? Porque quem não é espiritual não tem como discernir as coisas espirituais. Então, eu não discernia. Aquilo, para mim, incomodava, porque eu estava cega. Né? Quando a gente descobre a verdade, a gente cria uma gratidão enorme por aquelas pessoas que tiveram coragem de nos falar a verdade. Então, é por isso que eu sempre lembro muito do testemunho dela. E o que aconteceu comigo? Né? Aqui na Paz não tinha ministério de mulheres. Né? Tinham vários ministérios, a gente tem vários ministérios, mas não tinha ainda um ministério de mulheres. E eu trabalhava num banco, etc., e uma amiga minha era de outra igreja. Então, eu já tinha feito cursilho, o povo já estava me paquerando, já tinham tentado me colocar em célula, não rolou. E aí, o que aconteceu? Deus foi começando a me atrair. A gente vai sentindo, como diz, né, na Bíblia, ele vai cercando. E eu senti isso muito forte, porque algumas coisas foram começando a mudar em mim de uma forma assim, que simplesmente eu não queria mais continuar fazendo o que eu fazia. Do nada, um incômodo com certas coisas que eu fazia. E eu não entendia direito por quê. Depois é que a gente vai entender. E aí essa minha amiga me convidou, Ju, na minha igreja tem um culto que é só com mulheres. Eu achei aquilo muito convidativo. Né? Para mim, que estava praticamente fugindo, né, das coisas, eu disse, pelo menos só vai ter mulher, né? Então vamos lá ver. E o mais engraçado é que, nesse culto, eu acho que tinha mais ou menos umas 100 mulheres. Eu me senti como a 100ª ovelhinha que estava lá perdida, que Jesus foi resgatar naquela noite. Né? E ali, naquele culto de mulheres, né, a pastora Ana Dácia, que eu tenho uma enorme gratidão, ela também falou a palavra de Deus em verdade e em amor.
né? Ela falou sobre como o mundo justamente afoga, especialmente as mulheres, em mentiras. E às vezes a gente se submete às coisas porque a gente não acredita que Deus tem algo tão maior e a gente é tão mais valiosa para Ele do que aos olhos do mundo. E ali naquela noite eu tive várias experiências e até a experiência de audivelmente ouvir a voz de Deus. Porque muitas pessoas falam assim, não, porque eu escutei, porque Deus falou, e eu fico, poxa, que massa, é muito bom. Mas assim, Deus fala comigo todo dia quando eu leio a Bíblia. Mas a experiência de ouvir a voz dele audível é realmente algo muito, muito, muito único. Naquela noite eu escutei. E a primeira coisa que ele me falou foi um pedido de renúncia e obediência, que outras pessoas, como minha irmã, já tinham me alertado. Mas naquela noite eu dizia assim, a voz do Senhor é tão amorosa. Eu digo que é um amor em forma de autoridade. Porque a autoridade dele mandando você fazer algo que é da vontade dele, não tem coisa mais amorosa que isso. Mas é simplesmente irresistível. Porque você escuta e você tem uma certeza imediata e você diz assim, eu não vou conseguir respirar se eu não fizer o que Deus está mandando fazer aqui agora. Sabe? E foi essa experiência que eu tive naquela noite, foi num culto de mulheres, e aí eu volto aqui para a paz. E eu já estava incomodada de tentar novamente entrar em uma célula sem saber direito o que é que Deus estava fazendo na minha vida. E então eu entrei na célula de Pedro e Ádila, que amo demais, serei sempre grata. Primeiro dia de célula eu me senti incluído, como numa família, de verdade. Ali o Espírito já estava começando a falar mais forte no meu coração. Então eu me senti acolhida por essa casa. Eu não conhecia, né, a maioria das pessoas, mas eu posso dizer que foi uma jornada intensa, né? Aquela coisa de descobrir chamado e etc. E é aqui, gente, até no coral eu entrei. Sério. Então, ó, né? A gente não vai ofender os ouvidos, né, dos nossos ouvintes. Me chamado, pastor. Mas, gente, é porque quando tem várias vozes, né, a gente não escuta aquela vozinha que não é tão maneira assim. Mas, enfim. Então, foi coral, foi louvor, foi no Viva, foi missões, foi tanta coisa, foi tão intenso, foi tudo que eu queria era simplesmente, Deus, o que tu fez comigo, faz com outras mulheres, faz com outras pessoas, porque isso que eu vivi foi tão bom, tão intenso, que o meu maior desejo é sempre, Deus, faz de novo, agora do jeito que Ele fizer pessoalmente com cada um. Eu só digo o faz de novo na intensidade, o faz de novo na pessoa se sentir, o faz de novo no resgate da vida, o faz de novo no abrir os olhos e conseguir enxergar a verdade de Deus. Então, eu sempre oro por isso. E aí, aprove Deus, né, em tantas coisas que tinham para acontecer, tantas pessoas que Deus já vinha falando ao coração aqui, no caso das mulheres, para ter um ministério de mulheres. E Juliane, que não conhecia ninguém, por isso que eu digo, é só Deus, estava lá naquela reunião, na salinha do bispo, quando eu não sabia direito nem quem estava lá naquela reunião, e Deus me colocou ali para estar iniciando. Né? E aí a gente começou com feminina. Porém, aqui na Paz, há anos tem Déboras, Dorcas, Sodalício, Jovens de Honra, né? E o Senhor, gente, quando Ele dá visão, Ele nunca quer uma coisa para pensar pequeno. Ele quer sempre uma coisa para pensar maior e pensar em unidade. Então, Deus foi trazendo um incômodo. Quando voltaram com o seminário, imediatamente eu quis fazer. Mas seminário, gente, não é para virar pastor, não. E quando eu entrei, eu nem queria isso. Seminário, gente, é para todo cristão que ama a Deus. Sabe? Eu, às vezes, vejo pessoas dizendo assim, eu quero ser pastor, vou entrar no seminário. Eu acho que a motivação está bem errada. Eu acho que se você começou o seminário pensando nisso, enfim, o seminário, para mim, é relacionamento. O quê? Se eu posso me relacionar com Deus através da palavra dele, onde vai ser a verdade, é onde eu quero mergulhar, conhecer dele, me relacionar com ele, entender quem é ele, porque é tudo sobre ele, não tem nada sobre mim. Então, se você não faz o seminário hoje, já lhe incentivo, né, Natia? A se inscrever no SAT, se inscreva, porque você mergulha. Então, aquilo assim, mas eu não sabia que Deus também já tinha colocado esse desejo, porque Ele tinha um plano para frente. E cada vez mais Ele foi mostrando, e com relutância, inclusive, que eu tinha de ordenação feminina.
E aí Deus vai, né, falando com a gente, vai remexendo na gente, né? E aconteceu. Então, hoje eu vejo muito claro. Hoje eu estou aqui, né? A gente instituiu agora a rede de mulheres pais, ou seja, não é só o Feminina, não é só as docas, não é só Jovens de Honra, não é só Débora, não é só Sodalício, são todas as mulheres desfrutando do poder que há na unidade dos ministérios, se conversando e colaborando umas com as outras. A gente está indo a patamares maiores, tudo por causa dele, tudo por causa de Deus. Eu não sei como vai ser mais as outras perguntas aqui, né, que tem um roteirinho, mas vou encerrando por aqui, seria eu nisso. cheguei a comentar na célula uma vez que, depois da conferência que teve das mulheres aqui, eu cheguei na célula e falei que eu tive um momento que eu parei para pensar. Quem trouxe a notícia do Cristo ressurreto foram as mulheres. E a sensação que eu tinha era de que a paz vivia isso, porque eu estava no cais Vixe, coisa e linda. dias depois do que aconteceu, do evento, a gente foi fazer o evangelismo de rua e aconteceu algo que eu nunca tinha visto. Nós vimos moradores de rua pregando, profetizando, criou-se um ambiente ali que eu só conseguia me lembrar da passagem que falava que vão vir coisas tolas, loucas, para envergonhar os sábios. E eu disse, quando eu cheguei lá, a gente foi para a cela, falei até com Isabel e com Renatinho, eu disse, minha gente, começou de novo com vocês. A sensação que dá é que eu estou novo na paz, eu estou aqui acho que desde 2018, mas a sensação que dá é que tem algo novo, entendeu? Aquela sensação de novos tempos. Uhum. E não conseguia tirar da cabeça, porque eu não sei se todos sentiam isso, mas a atmosfera, não sei se era o Joás também, a atmosfera que estava, era aquela atmosfera que eu dizia, inclusive até fiquei com a Renatinha, eu disse, Renatinha, tem umas 4 que saiu da conferência que eu estou com medo de chegar perto. Oh, Jesus! Ai. Era eu não, né? Era também. Não, pelo amor de Deus. Essa menina, ela saiu da conferência. Gente, dizia, tem medo de "Menina, mim não, tem rapaz." pena de nós. Aleluia. Renatinha, fala um pouquinho pra gente sobre você e sobre o Jovem de Honra. Então, eu estou aqui na Paz desde 2003 para 2004, mais ou menos. Não, na Paz eu estou há mais tempo, mas assim, como crente. Existiu aí um tempo de limbo que a pessoa só era esquenta-banco, né? Então, assim, eu vinha amarrada, literalmente. Mãe obrigava a vir. Isso desde a época lá de Paulo Garcia. Antes de abrir Mas aqui, fez né? parte do seu processo, né, Tia? Fez parte do processo. Olha, minha mãe, Cada ela um já, tem o seu ela já processo. orava há 10 anos, Olha. de joelhinho no chão, toda madrugada. Por mim, por minha irmã, meu pai e tal. E a pessoa que era o coração um pouquinho de pedra, né? Até que teve um dia que Deus, epa, o dia é hoje, o dia é agora. E aí o bispo, ele estava, na época, pastor Miguel apenas, ele fez uma pregação que tocou meu coração de uma forma diferente. Ia começar uma campanha de uma vida com propósito, né? E aí, mãe tinha comprado o livro. Eu não vou ler a mesma coisa que a minha mãe está lendo, né? Então, eu pegava lá o livro, lia escondido, botava lá, marcava como ela deixou a posição do livro, deixava do mesmo jeito. Ela nem estava percebendo que eu estava lendo. Mas eu realmente estava com a vida bem destruída e tal, bem destroçada. E Deus, eu digo que foram os meus 40 dias com Deus, sabe? Foram os meus 40 dias, porque no segundo capítulo eu já estava chorando que nem criança pequena. E olha que eu sou meio resistente ao choro, mas eu estava já que nem criança. E aí, no final do 40º dia, eu tomei uma decisão por Cristo, né? E não só essa decisão por Cristo, eu me tranquei no meu quarto, estava sozinha em casa, na verdade, no quarto da minha mãe, entreguei minha vida para Cristo naquele dia, e daquele dia em diante, muita coisa aconteceu. Eu tomei uma série de decisões que precisaram ser tomadas, decisões em torno da minha vida que estavam me afastando de Deus. Então, eu botei um ponto final em várias circunstâncias, né, de emprego, relacionamento, várias questões. E, a partir dali, eu comecei a andar. E aí, eu cheguei aqui querendo fazer tudo. Aí eu digo assim, eu me converti ali, né, 2003 para 2004. Não era mais uma espectadora, eu queria entrar no campo, né, para jogar. E aí comecei a fazer tudo
tudo evento que tinha aí, cursilho, seminário de vida, tudo eu fiz. Reconstruir. Tudo. Na época não existia ainda o Reconstruir, era só o seminário de vida mesmo. E aí eu fiz seminário de vida no Espírito Santo. Foi quando eu tive a minha primeira experiência sobrenatural com o Espírito, através da imposição das mãos de seu Gilberto, hoje nosso pastor Gilberto. Né, foi a primeira experiência realmente sobrenatural, porque a experiência com ele eu tinha tido antes, né? Mas foi algo assim, uma manifestação do Espírito, digamos assim. E eu nunca esqueço daquele dia da imposição da mão de Gilberto, nunca esqueço. E assim, a partir dali vieram várias coisas que eu fui fazendo na igreja. Eu experimentei, eu comecei a entrar eu entrei numa célula, na época de Belchior e Tatiana, lá na Lagoa. Né? E foi assim, a célula foi um diferencial. Então, quando eu vejo essa paixão que brilha no olho de Henrique, é quando fala sobre a célula, eu entendo muito bem, porque na célula eu fui cuidada, eu fui discipulada, eu fui instruída, eu fui ministrada. A célula multiplicou da casa de Belchior e Tatiana lá para minha casa. Eu fiquei 7 anos lá em casa com a célula mista, eu e minha mãe, Ellen. E depois veio o Carlinhos, a gente se casou, aí teve célula de casais por mais 4 anos, depois célula de adolescente por mais 3 anos, e agora a gente tem uma célula mista novamente lá na Lagoa. E nesse caminhar foi que surgiu, logo no início dessa caminhada, eu fiz o Jovens de Honra. Acho que foi em 2004 ou 2005, agora mais, acho que foi em 2004 mesmo, porque em 2004, gente, eu fiz tudo que a igreja ofereceu naquele ano, foi tipo intensivo, sabe? Eu fiz logo os Jovens de Honra ali, entrei logo no ministério, entrei no Ministério de Louvor, de Música, e fiquei, acho que uns 17 anos, mais ou menos, no Ministério de Música, por aí, simultâneo ao Ministério de Como Música. assim, 17 anos? Eu acho Tu não que tem sim. 17 anos, não, Renatinha? Então, querida, eu acho que uns 17 anos, se eu não me engano, gente. Nasceu no Ministério de Música. Gente, vocês vão cantar. Agora, peraí, ó, 16... Foi isso mesmo, eu fiquei uns 17 anos. Simultâneo ao Ministério de Música, eu me apaixonei pela palavra. Eu sou apaixonada pela palavra. Aí foi quando eu entrei no Ministério de Ensino. Aí passei 4 anos dando aula na Escola Bíblica Dominical. Às vezes tinha 3 pessoas, mas eu estava lá, firme e forte para aquelas 3 pessoas. E eu me apaixonei pelo ensino e eu aprendi muito sobre Deus nessa época, sobre as coisas de Deus. Né? Me apaixonei por ler, por tudo nessa época. E daí, os Jovens de Honra veio da seguinte forma. Até então, eu só tinha participado, certo? Me apaixonei, é um evento lindo. Sou suspeita a falar, que para mim é uma das coisas mais lindas que a gente tem aqui na Paz. E quando eu comecei a namorar com Carlinhos, em 2007, Carlinhos já era bem ativo aqui na igreja em algumas atividades mais voltadas na área de juventude. Eu não era muito voltada na área de juventude, eu era mais cursilho. Então, eu vinha aí numa pegada de 30 cursilhos, aí trabalhando. Mas era sempre com mulheres mais velhas. E Carlinhos sempre com jovens, né? E aí eu tinha uma certa dificuldade, assim, eu confesso aqui na mesa que eu tinha uma dificuldade para trabalhar com Ninguém está juventude. ouvindo, não, Renatinha. Não, eu não tinha Ninguém tá isso. ouvindo. Né? Só Tinha a essa gente. dificuldade. Entre E nós. aí foi quando o bispo Miguel convidou Carlinhos para estar à frente do Conexão. E aí a gente, eu nem me lembro se a gente já era, não, acho que a gente já era casado na época. Acho que sim, a gente vai fazer 10 anos de 10 anos, casado. né? Acredito que a pessoa não é muito de data, não. Mas assim, a gente começou e eu, como uma boa esposa, eu disse, não, tem que apoiar o marido. Né? Amém. Então, vamos lá, tem que apoiar, tem que estar junto, tem que se fazer presente, isso, aquilo, outro. E aí eu comecei a apoiá-lo. E aí foi quando eu entrei, na época, na comissão que liderava os Jovens de Honra. Porque até então era só servindo, trabalhando, e não servindo como dirigente, né? Sim. E aí, passou por várias gerações dessa equipe dirigente, até que só sobrou eu e agora Camila. De Tarcísio, né? E aí a gente está à frente desse ministério. Eu estou hoje auxiliando meu esposo, tudo que é relacionado a essa parte de juventude. Estou na liderança do Jovens de Honra, do Filhas, que também é para jovens mulheres, né? Voltando. O meu foco é o foco das mulheres mais caçula. E é isso, eu sigo servindo ao Senhor em algumas outras atividades aqui também. Renatinha falou algo que eu acho que essa mesa, vocês 3, podem contribuir muito para muita gente, que é o seguinte: nós temos na mesa 2 mulheres, a pastora Juliana
Renatinha, Juliane. Chama Ju, irmão, chama Ju. Renatinha, que também é um amante da palavra, Pastor Henrique, e eu queria, principalmente, Renatinha e Ju. Essa questão, para quem não sabe, Renatinha ela é casada com o pastor Carlinhos e Ju com o bispo Miguel. Como é a questão do ser esposa do líder da igreja? Porque, veja, Ju, ela tem um chamado pastoral, mas existem muitas mulheres que se casam com pastores, tem jovens aí que estão com um relacionamento com um jovem que já desde cedo ele já tem um chamado pastoral e às vezes a igreja ela coloca um peso sobre essa mulher, às vezes talvez até o próprio homem, né? Acho que o pastor Henrique vai poder falar um pouquinho sobre isso também, e é algo muito delicado. A gente acabou falando em outra roda aqui, porque a família é o nosso relacionamento, em primeiro lugar, é com Deus, mas a primeira instituição criada foi a família. Uhum. Então, como é para vocês lidarem? Como foi para vocês, por exemplo, será que, Ju, essa questão de chamado pastoral, ela confundia um pouco isso com o relacionamento? Como foi para vocês lidar com esse lado? Matrimônio com um líder da igreja e o seu chamado? Então, primeiro, né, antes de qualquer coisa com relação a isso, eu vi assim um entendimento sobre casamento como um todo. Qual era o meu entendimento sobre casamento? Eu estava solteira e aí eu li, né, que para ser solteira é um dom, para ser casada é outro dom. Então, se tem dom, tem graça. E graça de Deus estou solteira, tenho o dom de ser solteira, o Senhor derrama a graça e eu vou cumprir o meu chamado como solteira. E o solteiro cuida das coisas do Senhor. Por isso que eu mergulhei um monte de ministério, um monte de conferência, um monte de coisa, falando que nem Renatinha colocou. E sendo dom de casamento também, que Deus derrama graça. Mas eu tinha em mente algumas coisas quando eu lia sobre casamento. Mesmo solteira, tinha alguma ministração para casado, eu assistia. Tinha livro para casado, eu lia. Tinha livro para noivos, eu não tinha nem namorado, eu lia. Então, eu fui adquirindo a visão de casamento da visão que Deus dá. E uma vez eu fiz até uma, entre aspas, brincadeira, que eu disse assim, poxa, Efésios 5, né, fala lá, o papel da esposa, o papel do marido. E é muito forte a questão do papel do marido. Né? Porque você lê da esposa, uau, eita, meu Deus, vem cá. Aí você lê a do marido, meu Deus, esse marido tem uma grande missão. E aí, uma vez eu disse assim, vai ser fácil ser a mulher de Efésios 4, de Efésios 5, se o meu marido for um marido de Efésios 5 também. E aí, assim, o que é que Deus falou no meu coração? Ele, não, porque tudo que a gente fizer, não faça como para homens, mas para como o Senhor. Então, eu tinha que ser uma esposa para agradar primeiro ao Senhor. Entende? E eu também via o casamento como um projeto de Deus, mas eu dizia, Senhor, se for para deixar de ser solteira, apesar de ter o sonho de casar, eu não quero um casamento com a motivação de responder à sociedade, porque existe uma pressão grande, as solteiras vão entender o que eu estou falando aqui, uma pressão grande sobre quando não vai casar, ficou para titia, e várias outras piadinhas que as pessoas vão fazendo, e trazendo até um peso do tipo, poxa, tu é bem-sucedida, bonita, não sei o quê, por que não está casada? Como assim, né? As pessoas acham que não há completude em ser solteira em Cristo, quando há, né? Quando há. E por isso que existe o dom para os estados civis. Manda esse povo conversar com Paulo, né? Manda conversar com Paulo, né? Inclusive, que foi o maior doutrinador de casamento. Mas, o que é que acontece? Mesmo sendo solteiro. Ou seja, vem de Deus, minha gente, vem de Deus. Então, assim, e aí eu pensava, Senhor, eu quero casar, mas eu só quero casar se for, primeiro, com um verdadeiro filho de Deus, e se junto com ele a gente vai ter alguma missão junto para glorificar teu nome. De verdade, não é que fazendo cena não, que Deus sabe que a gente conversa no secreto. Mas era esse muito forte o sonho que eu tinha, de casar com um homem que eu pudesse ter uma missão junto com ele. E a minha missão individual. Porque isso eu nunca abandonei. Nem nenhum marido poderia, nem tomará o lugar de Deus na minha vida. E nem pode tomar o lugar de Deus nas nossas vidas, homens e mulheres.
Deus tem que estar no primeiro lugar. E Ele assim segue na minha vida. E aí o que é que acontece? Eu queria um casamento para a glória de Deus, eu queria ser uma esposa de Efésios 5, independente se meu marido seria dessa forma também ou não, porque aquilo traria glória para Deus. E só não esperava que Deus ia me colocar casado, né, com o nosso bispo. Isso realmente, surprises, né, de Deus, mas com propósitos, né? Então, quando eu me vi, né, eu e Miguel, Deus juntando, Deus me lembrou de vários momentos assim secreto em que eu só vem à mente, como Deus fala, né? Sou eu que coloco o querer e o realizar. Então, eu creio que muitas das minhas orações, sem saber qual seria a resposta, já era Deus motivando para a resposta que Ele sabia no futuro, né? Então, assim, eu creio que foi. E com relação a chamado, eu sempre amei. Eu digo assim, tem alguns versículos que são interessantes, que eles vão mostrando mais ou menos o nosso chamado. É aquele que, quando você lê, você fica 10 horas chorando só naquele versículo. É aquele que queima no seu coração. Então, o que é que acontece? O versículo de que Jesus se compadeceu das multidões porque estavam perdidas como ovelhas sem pastor. Quando Filipe encontra aquele cara e pergunta assim, você, o eunuco, né? Você entende o que lê? Ele, não, porque não tem quem me explique. E aquilo ardia muito no meu coração. E Pedro, quando dizia que a gente tem que estar pronto para defender a razão da esperança que há em nós. Então, são vários versículos nesse sentido, de ovelha, de cuidado, de ensino, de trazer pessoas para Cristo, de mostrar a verdade em Cristo, que sempre ardeu no meu coração. E eu sempre fui relutante no sentido, porque eu disse, eu posso fazer tudo isso, eu não preciso de um título para isso. Isso era o que vinha no meu coração. E, assim, o nosso marido, né? O nosso sacerdote, o nosso líder, e é claro que ele também vai ser um incentivador do nosso chamado, né? Mas com muito temor. Eu glorifico a Deus que, de fato, eu casei com um homem sábio, né? E Miguel sempre conduziu tudo com muita sabedoria. Então, nada eu posso dizer no sentido de uma influência de forma negativa ou persuasiva. O chamado vem do Senhor. E nisso, realmente, na minha vida, foi Deus. Miguel, ele passou a ser um incentivador, né? Ele me apoia com muita sabedoria, mas, de fato, ele poderia dizer para mim, você tem que fazer isso. Se Deus não dissesse, eu jamais faria. Amém. E, assim, eu acho que é importante a gente destacar que o chamado, no casamento, eu vejo muito o chamado como algo que é dos dois. Uhum. Mesmo que, um exemplo, o seu cônjuge não seja ordenado, mas você divide uma vida com a pessoa. Não é à toa que, quando um pastor, para ser ordenado, vamos supor, o pastor homem, o pastor Henrique ali foi ordenado, Sandrinha tem que fazer uma carta dizendo que apoia aquele chamado, que está junto com ele naquele chamado. Então, que dá uma olhada. Se Sandrinha disser, não assino, aí nada feito. Deu ruim para tu. Então, assim, é importante a gente destacar que o chamado, dentro de um casamento, é um chamado para os dois. Mesmo que um não seja ordenado. Porque é importante que isso aconteça. Não é à toa que eu acho lindo esse processo da ordenação anglicana. Porque não é algo que cai de paraquedas no meio. É algo que vem acontecendo primeiro no chão da vida. A igreja já identifica, a igreja já vê, você já identifica aquele chamado na sua vida. Existe uma série de etapas, de processos que homologam aquilo ali. E você conhecer, você viver aquilo é muito lindo. Porque eu gosto muito dessa parte litúrgica, histórica, essa parte da solidez, traz aquela solidez ao chamado. E quando você pergunta assim sobre casamento, sobre o chamado ser hediondo, para mim é dos dois. Sempre foi. Então, a partir do momento que eu assinei ali a carta, mesmo eu relutando, porque eu juntamente com o Ju sabe disso, a gente antes da gente estar nessa caminhada, a gente conversava um bocado sobre isso, porque eu tinha uma certa resistência ao chamado ordenado feminino, Ju também, e a gente trocava muitas figurinhas sobre isso. Quando fala o chamado pastoral, como dom de governo, né? Não como o chamado pastoral na prática. Então, a gente trocava muita figurinha. Não é à toa que, quando Deus me chamou, eu ainda estava na célula de Belchior e Tatiana.
há muitos anos atrás, eu me fiz de mal ouvida. Eu fiz, não, não é. E eu briguei com Deus, eu lutei para fugir desse chamado durante muitos anos. E Deus falava, e eu ficava brava, viu? Se a pessoa chegava assim, pastora Renata, eu, pastora não, pastora, Eu meu também. marido, não sou eu, não. Eu falava dizia logo assim, não. porque eu tô casada com Carlinhos há muitos anos, e eu sempre dizia, não, porque você é pastor. Pastora, não. Esposa de pastor não é pastora. Esposa de pastor é esposa de pastor, não é pastora. E aí eu sempre falava isso, relutando, mas eu sabia do chamado. O chamado já tinha se confirmado, as pessoas já enxergavam, só que eu fugia daquilo. Um pouquinho, Roberto. Então, assim, eu fugia daquilo ali, até que, como o Ju falou assim, Deus, ele atrai, ele te cerca de uma forma que ou você obedece, e a sensação que você tem é que você vai morrer se você não obedecer. isso. A sensação de Coloca você dentro da fica- barriga do peixe. Não é? E comigo foi tão interessante que Deus, eu digo assim, Deus tem hora que Deus não fala, Deus grita, literalmente. E ele, tipo, me pegou assim pela orelha, assim, diz assim, minha filha, é isso aqui. E aí, ele me deu para me ler um livro, eu me deparei com um livro que eu já tinha em casa, que era sobre ordenação feminina, escrito por um pastor batista. E a introdução do livro era um livro que foi publicado pelo próprio Seminário Batista do Norte, não um livro que foi para livrarias. Era um livro que foi comercializado assim, de forma bem... sem editoras, era uma editora bem do próprio seminário. E Carlinhos já tinha aquele livro há muitos anos, que Carlinhos é formado no Seminário Batista, e ele se formou um dia antes do nosso casamento. Ele se formou na sexta-noite, a gente se casou no sábado de manhã. Então, ele já tinha esse livro desde essa época. E eu já fugia desde essa época. Eu faço faxina em casa, tá, gente? Eu não tenho empregada doméstica. Então, assim, eu com certeza já limpei aquele livro inúmeras vezes e nunca nem tinha olhado. Até que Deus me fez, numa dessas faxinas, me deparar com aquele Despertar. livro. Chorei, aí liguei para Ju. Ju, pelo amor de Deus, está acontecendo isso. E a gente já trocava muito figurinha nisso. E Ju foi obediente primeiro. Ela obedeceu primeiro. E aí depois a gente conversava, até que veio esse momento irresistível, esse momento de ou eu obedeço ou o ar me falta. E aí verdade. Deus, ele vira uma chave, sabe, Heitor? Ele vira uma chave e você olha tudo diferente. Você passa a olhar tudo diferente. Você passa a ter um olhar de compaixão maior, um olhar de amor maior, um olhar de misericórdia, de piedade maior. Então, assim, tudo muda. Então, hoje, eu não tenho dificuldade quando as pessoas me chamam dessa forma. Hoje eu já não brigo com ninguém por causa disso. Mas, assim, eu entendo quando você falou que existe uma cobrança, porque as pessoas têm a ideia de que o pastor ou a família do pastor é perfeita, que a família do pastor não erra, não peca. Eu lembro que uma vez a gente estava fazendo supermercado lá no Bom Preço não pode falar marca. A gente estava fazendo supermercado e as pessoas, meu Deus, pastor Carlinhos e Renatinha ali fazendo... A gente faz feira, a gente compra coisa, a gente come, a gente vai ao banheiro, a gente faz tudo como pessoa. As pessoas têm essa ideia. E isso é muito, assim, é muito errôneo e muito triste, às vezes, porque eu sei que hoje a gente tem uma certa maturidade, todo mundo que está nessa mesa tem uma certa maturidade, mas eu sei que tem pessoas que têm dificuldade, por exemplo, se eu errar aqui com você, eu posso vir errar com você, com certeza, e mais de uma vez, mas as pessoas terem dificuldade. Poxa, o pastor, a pastora, a mulher do pastor. errou comigo, como se nós não fôssemos um ser... Nós somos iguais a qualquer pessoa. E existe essa cobrança, essa visão que não deve existir, porque perfeito só tem um, é Deus. Amém. É só Ele. Exato. Eu digo assim, né, que ainda bem que eu falava isso antes de ser pastor, porque eu dizia muito nos meus treinamentos. Você acha que pastor é perfeito? Pastor não é perfeito, não. Olha só, gente, eu falava isso já antes de ser pastor, agora é que eu falo mesmo. Eu tive uma experiência, né, assim, meio traumática, com essa relação ao casal. Não era pastor, era líder de célula, mas a gente estava sendo discipulado, 5 casais. Eu era pastor Dino e Alessandra, e eu e Sandrinha, mais outros casais. E, num determinado discipulado, assim, eu estava muito envolvido com a igreja, e Sandrinha não. Então, eu estava muito na frente, e ela mais atrás, e eu fui-me embora e não tive esse cuidado. Né? Eu não vou dizer que eu não me importei, mas foi falta de maturidade, né? Falta de experiência. E fui caminhando. E, nesse discipulado, em um certo momento, alguém disse assim, não, mas porque quando Henrique for pastor,
Aí Sandrinha disse, Deus me livre. Foi um Deus me livre que chocou todo Bem mundo. Ficou só aquele grilinho. Henrique, ela assinou mesmo a carta, Henrique. Assinou. Não, porque a partir daí, porque eu estava muito envolvido com a igreja. Então ela sentia, os meninos sentiam, né? Apesar de que eu achava que não havia problema nenhum. A gente também não tinha conversado sobre isso. Mas ela deu um grito de alerta. Deus me livre, porque se ele hoje já está tão envolvido assim com a igreja e já vive na igreja todo dia, imagine quando for pastor. Então aquilo serviu não só para mim, mas serviu para todos que estavam naquele discipulado, para dar um passo atrás, observarem suas esposas, suas famílias, né, para que a gente pudesse caminhar para frente. E, coincidentemente, naquele ano, a gente foi para um congresso de igreja em células, que a gente ia lá em Águas de Lindóia, que foi toda a família, era para a família. Eu fui, até a sogra foi nessa vez. E enquanto a gente estava no nosso momento, os meninos estavam lá no outro hotel, também sendo ministrados. Então foi marcante esse fato. E foi marcante tudo que a gente viu depois. Foi um dos congressos mais marcantes que eu vi, porque envolveu toda a geração, jovens, crianças, né, o casal. E aí foi que eu entendi o quanto eu precisava ter esse cuidado, porque, como a palavra diz, não adianta eu ganhar o mundo todo e perder a minha família. Então, a partir daí... É a confusão, né, Henrique, que as pessoas às vezes fazem do ministério com a obediência a Deus. Porque, assim, a gente tem aquele... que sempre fala quando faz o discipulado, né? Deus em primeiro lugar e família. Depois é que vem a parte ministerial. E, às vezes, a pessoa acha que a parte ministerial é o relacionamento com Deus. E não é, né? E por isso que, às vezes, acaba atropelando a própria família, né? Até... Eu já vi até pastores com muito tempo de caminhada falando algo que eu acredito que hoje que seja danoso, que é o repensamento seguinte: Senhor, eu vou cuidar dos meus, porque eu vou trabalhar por ti. E aí ele pensa assim: pronto, Senhor, tu cuida da minha casa e aí eu vou embora. Requer um equilíbrio, não é? Equilíbrio. Assim, né? O livro que a chave é essa. O livro que a gente usa hoje, né, o segundo livro no discipulado, que trata da espiritualidade saudável do líder, o primeiro capítulo é chocante, né, porque um pastor com 17 anos de pastorado, a mulher diz: ei, tchau, estou indo embora da sua igreja. Né? Então, esse livro, logo no primeiro capítulo, dá esse impacto na gente. Por quê? Porque está dizendo isso, ó, você cuidou muito bem da sua igreja, dos seus membros, dos seus ovelhas, mas você não cuidou da sua família. E aí é quando ele tem um choque, e aí ele cai na real. Graças a Deus que eu pude cair bem antes na real, né? E já pude me cuidar bem antes, né? Quando fui ordenado, isso tudo já estava, isso e outras tantas coisas já estavam resolvidas na minha vida, graças a Deus. É importante a presença do discipulado e da cela, né? Sim. Acho que muitas das coisas que vocês falam de momentos especiais na vida, eles acabaram sendo muito importantes, a presença do discipulado da cela. Com certeza. Sim, sim. Aí vê só, a gente está nessa semana agora da Páscoa, domingo, sempre a pregação é uma bênção aqui, né? Domingo eu vi pela manhã e eu fui para casa, eu fiquei, acho que até terça, andando pelos cantos e revisando o meu culto, eu confesso. Porque me chocou muito quando o pastor Braulio falou o seguinte: aquele povo que está ali comemorando Hosana é o mesmo que vai crucificá-lo. Aí eu pensei, será que eu não estou vivendo de domingo em domingo de Ramos? E de segunda a sábado eu estou totalmente longe? E aí eu queria que a gente, para quem está em casa, pudesse levar um pouco a refletir, porque eu enxergo que o mundo ele vai sempre contrário à palavra de Deus, né? E é incrível como ele tenta tirar o significado da Páscoa e torná-lo, ou tirar o significado como um todo, ou tornar um feriado. Que a gente sabe que, às vezes, a gente está na igreja e, eba, é Páscoa, eu não vou trabalhar. E não para refletir no que é. Ou até igrejas que eu percebi que parece que nada aconteceu. É mais um domingo que não tem esse momento de reflexão. E é muito legal que o anglicano, ele tem suas raízes profundas. Nós somos tradicionais, né? Mas a gente tem uma visão muito moderna. A gente não para de olhar para frente também. Exato. E eu queria que vocês contribuíssem falando um pouco sobre a Páscoa, sobre esse real significado, sobre os acontecimentos que aconteceram desde o Domingo de Ramos
até o que vai acontecer na quinta e na sexta, né? Eu acho muito legal, assim, esses memoriais que Deus traz na vida da gente, né? A gente aqui estava na mesa, dividindo a mesa, falando de momentos que foram marcantes na vida de cada um. E a gente olha para trás, a gente olha com carinho para aquele momento, a gente olha para trás e vê a importância daquelas experiências que a gente teve na construção de quem nós somos hoje, da nossa fé. E eu vejo que isso passa também pelo caráter, pela forma, pelo molde de Deus na vida da gente. E Deus, ele é esse que constrói uma história afetiva com o seu povo. E a Páscoa é mais um desses momentos afetivos que Deus construiu com o seu povo, desde lá na morte dos primogênitos no Egito, na libertação do povo, até a celebração da Páscoa perfeita com Jesus. Então, assim, a gente enquanto cristão praticante verdadeiro, autêntico, a gente não pode passar por esse feriado sem parar para refletir a importância daquele momento sobre a nossa vida. A gente tem que falar sobre isso, a igreja precisa falar, as famílias precisam conversar sobre isso. Por exemplo, eu tenho um filho de 4 anos, né, que vocês conhecem, Benjamin. E desde que Benjamin nasceu, não sabia nem falar ainda, nada. A gente já contava a história da Páscoa para ele, para que ele fosse criando na mente dele aquela tradição oral mesmo, né, que ele ainda não sabe nem escrever nem ler também, aquela tradição do que significa. Então, ver ele hoje chegar para mim, por exemplo, e entender. Ele canta uma musiquinha, né, que ele fala que o coelhinho da Páscoa não é Páscoa, né, que Jesus que morreu por ele, que Jesus salvou ele, que Jesus salvou a mamãe, salvou o papai, salvou a vovó. Então, essa construção dessa memória afetiva, a gente precisa perpetuar ela. Então, a gente precisa perpetuar ela na nossa casa, a gente precisa perpetuar ela na nossa igreja, a gente precisa perpetuar ela no nosso trabalho, no mundo. Então, a gente precisa falar sobre o que significa a Páscoa para nós cristãos. Falar, gritar, anunciar que nós fomos libertos, que a salvação entrou no nosso lar, entrou na nossa vida. E aí, quando a gente compreende que a gente precisa trazer sempre à memória, essa memória afetiva que Deus constrói na nossa história, a gente não pode encarar, um cristão autêntico, genuíno, não pode encarar como um feriado. Não pode. A gente precisa saber, refletir para... Na quinta-feira, como a gente vai ter amanhã, a instituição da ceia do Senhor, refletir sobre aquele momento da ceia, o quão importante é aquilo, quão importante foi a entrada no Domingo de Ramos em Jerusalém, quão importante foi a sexta-feira da paixão, o sábado do silêncio, o domingo da ressurreição, e a gente todo dia trazer essa reflexão na nossa mente daquilo de quem nós somos. Nós temos isso como marca na nossa história e a gente precisa passar para a nossa família e para o mundo, né? Verdade. Pode prestar. Demais, né, veja, gente? hoje, pra variar, né? Hoje, inclusive, né, Mulher a gente vai ter a palestra do 30 e a gente vai falar sobre... Hoje começa a decisão 2, confiar em Deus. Né? E aí eu começo falando em que Deus a gente confia. Nesse Deus, no Deus que entrou, né? Domingo nós estávamos aqui celebrando isso, que entrou em Jerusalém sabendo o que ia acontecer com ele, para que a gente fosse resgatado, né, de algo que a gente não tinha como fazer se não fosse com o derramamento do sangue dele. Isso. Então, é nesse Deus que a gente precisa confiar. E é isso que a gente está celebrando. Né? A gente passou de uma morte sem solução para a vida em Cristo. Então, isso, como a Renatinha disse, a gente precisa dizer, porque as pessoas estão dizendo tudo em YouTube, Instagram, falando tanta bobagem, tanta besteira, e a gente tem essa mensagem, essa promessa, e a gente não fala. A gente precisa dizer, explicar o que significa. Se existe alguma questão comercial, problema do comércio, mas a gente precisa dizer a verdade, qual é a verdade, ensinar os nossos filhos, né, na verdade, para que eles assim cresçam. Porque se a gente também não ensinar, como a Renatinha está dizendo, eles vão crescer enganados, na verdade. Não é? Ah, não, mas você vai tirar a infância. Não, eu vou tirar a infância. Não, eu estou plantando nele a semente da verdade. Amém. Que é para a vida toda dele, é para uma vida eterna, e não para uma vida passageira como a gente tem aqui. Né? Então, é isso que a gente precisa estar ensinando. Hoje a gente vai estar falando sobre isso. E só lembrando também que o que é que faz a gente se manter, né, na fé, na igreja e dar continuidade? É quando a gente foca nesse que fez isso, em Cristo. Porque nós tivemos a pandemia agora, não tivemos? Nós ainda estamos.
mas eu estou falando do blackout, quando parou tudo, quando a gente não podia vir para cá, quando a gente não podia ir para lugar nenhum. E o bispo fala isso direto. Qual foi a igreja que permaneceu? A igreja que está em célula, a igreja que está junto, a igreja que está vivendo essa mensagem. Essa foi a igreja que está vivendo essa mensagem. Não isso que você estava falando, né? Não foi a igreja que estava vindo para cá apenas como um de domingo a domingo, né? Frequentando um culto ou frequentando uma igreja, mas era a igreja que se sentiu parte, porque entendeu essa mensagem. Porque se a gente não foca, eu digo direto isso no 30, essa pandemia, além de a gente descobrir quem é a igreja realmente, porque ficou, né? As células ali online era a igreja, o resto pulverizou. Mas era quem estava vivendo isso, quem estava vivendo essa verdade. E que agora está se cuidando, quer dizer, as pessoas, além de verem isso, focarem em Jesus, e agora estão vendo a necessidade de se cuidarem, para que permaneçam e para que enfrentem, seja lá o que vier pela frente, mas em Jesus. Amém. Não é questão apenas de cuidado emocional, né? Porque a gente fala isso no 30, não é cuidar apenas do emocional, mas é cuidar em Jesus. Se você cuida sem ser em Jesus, vai ruir novamente. Verdade. Então, tem que caminhar ao lado, mas essa mensagem, se não for em Jesus, não vai. Então, essa mensagem é o que tem que ser, é o que tem que ficar, é o que tem que permanecer. Né? Essa é a nossa vida que a gente tem que viver. Senão, não faz sentido a gente ser cristão e estar aqui numa igreja. Verdade. Esse período mexe muito comigo, né? Ao contrário de Renatinha, eu acabo mostrando bastante. Eu estou lendo a Bíblia às vezes e dá vontade de chorar quando fazia no Paz em Casa, a torneira estava aberta. Mexe muito comigo porque... Que, aliás, Sim. Eu digo sempre, Paz em Casa foi um divisor de água disso que você falou, dessa mudança, né, do que você viu, que sente hoje na igreja. Foi o Paz em Casa. O Senhor parou tudo e deu para a gente aqui na Paz, não sei nas outras como foram, mas aqui na Paz foi o Paz em Casa, né, que foi um divisor de águas para a nossa igreja. Palavra e oração, oração e palavra. Eu creio. E essa semana mexe muito comigo assim, porque foi interessante que quando eu estava lá em missões em Chicago, foi a primeira vez que eu preguei numa igreja, no púlpito para uma congregação. Não foi aqui no Brasil, não foi aqui na minha casa. Foi numa igreja fora, né, lá nos Estados Unidos. E o pastor, ele conhecia o meu testemunho, e ele disse, Ju, você vai pregar sobre o Domingo de Ramos, mas eu quero que você encaixe seu testemunho. Aí eu, oi? Aí, quando eu fui orar a Deus, aí Deus me falou assim, é tão claro, filha, né? E como eu falei no comecinho, né? Eu ouvi a voz de Deus. E eu digo uma coisa para vocês, tinham 100 mulheres fazendo um mau barulho na frente, no pé do altar, porque a pastora tinha chamado todo mundo para frente que queria ser a noiva de Cristo. Naquela hora, eu ouvi um silêncio total. Nenhuma voz mais de nenhuma mulher. Ficou um silêncio. E eu escutei Deus falando comigo. Ou seja, que autoridade. Ele calou todas as outras vozes para que eu pudesse ouvir só a voz dele. E como você falou, o que mexeu? Jesus, ali, aquelas vozes todas diziam, né? Hosana, ele que está entrando aqui. Ele vai nos livrar, né, do governo de Roma. Ele vai vir com a espada, com uma força, e exaltando ele. As vozes do mundo. Mas a voz do Pai dizia para ele, eu não vou afastar de ti esse cálice. E, no secreto, ele escutou a voz do Pai, e um anjo foi consolar ele. Porque, às vezes, o mundo grita coisas bonitas, mas, se não são verdadeiras, elas não perduram. Uma semana depois, eles estavam pedindo para Jesus morrer. Da mesma forma, ele ali, escutando aquelas vozes, mata ele, quando ele só veio da salvação, ele também teve força, porque você imagina você ter vindo, passado tudo que você passou, sabendo que é para salvar aquelas mesmas pessoas. Se você não se firmar na voz do Senhor, você não consegue. Da mesma forma,
Quando era algo, entre aspas, bom, ele se firmou na voz do Pai para obedecer. Quando foi algo ruim, ele se firmou na voz do Pai para perseverar. Então, é a voz de Deus. É sobre ouvir Deus. É sobre caminhar com Deus. É sobre ter relacionamento com Deus. No final, gente, diz que a gente vai estar na glória adorando Ele em todo o tempo. O que não é isso, se não é um relacionamento profundo com o nosso Deus. E Ele disse, quando eu for, o Espírito vai ensinar todas essas coisas. Mas para quê? Para vocês irem, fazer discípulo, batizar, levar a minha salvação, anunciar que o reino de Deus está próximo. Em qualquer lugar que a gente esteja, a gente precisa anunciar. A gente é a voz de Deus aqui no mundo. Amém. Às vezes ele precisa vir ele mesmo falar, como foi comigo. Mas ele usou outras pessoas para ser voz dele. Então, que a gente simplesmente, gente, diga assim como Maria, aqui está uma serva, está um servo do Senhor, me usa, experimente só dizer sim. Experimente assim, às vezes você está na parada do ônibus, você está num lugar e você acha, não, eu vou falar de Deus quando for na célula. Gente, os campos estão prontos. Saia de casa querendo viver um sobrenatural de Deus, querendo algo inusitado, inesperado. Dizer, Senhor, se tu quer me mostrar aqui uma pessoa do nada, me dá uma revelação sobre ela para que ela saiba que tu és Deus. E você entrega isso. E assim, para finalizar, uma vez eu vi uma charge que eu acho que resume tudo isso. Aparecia uma menina, uma pessoa, cheia de ovos de Páscoa, carregando assim um monte de chocolate. Chegava para outra pessoa e aí dizia assim, olha tudo que eu ganhei na Páscoa, né? E você? O que é que você ganhou de Páscoa? Aí essa pessoa, segurando uma cruz, dizia, salvação. Amém. Eu ganhei vida. Eu acho que isso resume, porque nessa Páscoa a gente ganhou vida, Amém. graças a Ele. Eu acho que não se emocionar nesse período, a sensação que dá é que você não entendeu o que aconteceu, né? No dia do domingo eu saí, a gente tinha virado, né? Que tinha tido a ação do cais. E quando eu fui para casa, eu disse que fiquei até terça. Eu estou na semana de prova e eu não parava. Às vezes eu parava, fechava o livro e saía. Por quê? Ficou muito forte em mim. Eu confesso que eu nunca tinha parado nesse momento para fazer esse exercício de revisar o nosso culto. Coincidiu, eu estou lendo o Antigo Testamento e coincidiu de eu estar lendo a passagem que mostra como era feita a expiação com o novilho. E aí eu parei para pensar, eu nunca tinha pensado nisso, no seguinte, veja só, era um novilho que era expiado para os pecados, mas também foi um novilho que foi feito de ouro para servir de idolatria. Então, se você não tiver constantemente revisando o seu culto pode se tornar uma idolatria. O seu culto pode não estar conforme o Senhor quer. E eu não consegui parar de pensar nisso, porque isso é muito perigoso se a gente faz tudo de todo jeito. Se a gente não para e pensa, como é que o Senhor quer? Será que o Senhor quer? É porque eu acredito que há tempo para tudo. Há tempo em que a gente tem que investir em muita coisa de qualidade e vai ter tempo que o Senhor quer simplicidade. Vai ter tempo que o Senhor vai querer uma pessoa talvez sem microfone e pregando. Aleluia. E eu não conseguia tirar da cabeça como era semelhante o que aconteceu no domingo de Ramos com hoje. Um povo que esperava um libertador de Roma. A sensação que dá é que o povo hoje espera Jesus não num cavalo branco, mas numa BMW. E ele vai pagar todas as contas. É por aí. A missão já cumprida por Cristo é a mesma. É muita gente que está aí que não conhece a Cristo e que tem que ser liberta do pecado. É isso. E eu não consigo, eu queria que a gente até falasse mais sobre isso, como o mundo, eu virei minha avó.
Porque eu tinha uma tia que dizia o seguinte, olha, o mal está em tudo, Satanás está... Eu ficava, minha tia é doida, bicha é doida, tá vendo Satanás no coelho da Páscoa? Mas, gente, é incrível como é assim, ó. Cristo, ele vai dizer direita e o mundo vai dizer esquerda e tudo. Veja só, temos o Natal e a Páscoa, né? Perceba se não são dois eventos bíblicos que o mundo colocou dois personagens tão fofinhos, o Papai Noel e o Coelho da Páscoa. Mas perceba como, e é incrível, quem é que é arraigado nesse Coelhinho da Páscoa e no Papai Noel? São as crianças. Que é o que vai vir no futuro. E aí esse jovem, ele cresce sem ter essa visão. Influenciam na raiz e vai formando sempre a geração futura dentro desse costume. É por isso que eu já disse aqui, eu gosto muito de ser anglicano. Achei fantástico, minha filha veio para cá ontem, porque a gente vai ter um evento em que as crianças... Uma apresentação. Né? E isso é incrível, porque, por exemplo, minha filha chegou um dia em mim e fez, papai, o senhor disse que nunca mentiu para mim. Aí eu disse, nunca menti. Ela disse, peguei uma mentira do senhor. Eita. Aí eu disse, qual? Ela disse, quando foi que Jesus nasceu? Aí eu disse, a gente comemora dia 25. Ela disse, certo. E é o dia de Jesus ou do Papai Noel? Porque o senhor me dava presente de Papai Noel. E ou é um ou é outro. Aí eu, eita, papai mentiu sem perceber. Mas graças a Deus que você sabe que hoje é... E isso... Não, e eu fazia isso. Acabou Papai Noel. Fantasiado de Papai Noel. E eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre essa questão de como é que a igreja ela consegue, principalmente para criança, né? Essa questão do real significado. Porque tem muito pai que está há muito tempo na igreja que enxerga isso como uma besteira. Uma vez eu ouvi Carlinhos falando para um pai sobre o Halloween. Ele disse, não, isso não é besteira, não. Eu estou forjando o caráter do meu filho agora. Então, eu não posso achar que isso é besteira, não. Porque eu acho que isso é besteira agora e lá na frente eu tenho um problema. E aí eu não sei de onde veio. Você entra na questão da cultura, né? Quando a cultura influencia na crença, e se você não criar as crianças dentro da crença, sendo ensinadas na palavra, eu estou conversando muito com Kíria e com Alexia, não é? Porque a gente viu agora na pandemia o que aconteceu com a juventude. A turma do online não quis online, né? Então, assim, eu acho que de alguma forma faltou raiz, né, na palavra dessa galera, porque se tivesse não tinha pulverizado tanto. Tudo bem, tem questão tecnológica, tem vários aspectos, mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que... É palavra nessas crianças, é palavra nesses adolescentes, é ensino da verdade, não é? Ensinar dentro de cada período desse de cultura o que significa, qual é a influência que tem, qual é a verdade bíblica que fala a respeito disso. Então, a questão, muitas vezes, né, apesar de que a gente fala tanto, aqui na nossa igreja a gente fala isso, que os pais, o objetivo do Arca Kids, do Arca Júnior, não é tomar o lugar dos pais. Porque muitas vezes acontece isso. É um dia contra 5 dias na semana, 6 dias de convivência. É desleal isso. Então, se os pais não estiverem em casa, porque muitas vezes o que está acontecendo hoje é que as crianças estão sabendo mais do que os pais. Como é que o pai vai ensinar a criança se ela é que está ensinando aos pais? Não é? Então, falta aos pais assumirem a sua responsabilidade. Se eles estão na igreja, são cristãos, então eles têm que se debruçar sobre a palavra, aprender sobre a palavra para poder ensinar aos seus filhos. E os seus filhos crescerem na palavra, vendo exemplo dentro de casa, não só de falar, mas deles testemunharem, e eles verem o que os pais oram, que os pais leem a palavra, que eles ensinam aos filhos em cima do que eles estão aprendido na palavra, sem vergonha do que o irmãozinho, a professora, ou seja lá quem for, vai pensar. Problema de quem pensar o quê? Eu estou com Cristo e não abro. Então, é assim que os pais têm que pensar, né? E outra coisa também, às vezes Às vezes eu sou meio assim, meu... Não, mas é isso mesmo. Existe momento de ser firme. Mas eu gostei da definição que o pastor Carlinhos deu de ser radical, né? Que não é ser de um lado do outro, é ser profundo na raiz. Então, a gente tem que ser profundo em Cristo.
Tem até um livro de John Stott, né, que fala sobre isso. Com certeza. Discípulo radical. O discípulo radical, que é aquele que é Enraizado. na raiz. Radical vem de radix, né? Raiz. Então, assim, é muito interessante também, porque às vezes, um exemplo, os pais vêm os pais vêm para a igreja e jogam a criança lá em cima como se fosse um local para entreter a criança. Né? E não é um local para entreter a criança. A criança ali ela está sendo ministrada. Isso. Da linguagem dela, de forma lúdica, da forma que ela compreende, mas ela está sendo ministrada. Então, assim, o mundo faz com que haja essa perda de significado. Mas a gente, enquanto povo de Deus, enquanto sal em luz, para fazer a diferença no mundo, a gente vem para ressignificar. É trazer de volta à origem aquilo que significa. Então, por exemplo, se o mundo ele vende no mercado lá o ovo da Páscoa, o coelhinho, a imagem do Papai Noel, o que quer que seja, a gente tem um papel definidor sobre a vida dos nossos filhos. A gente tem esse papel. E não é besteira, é como o Carlinhos estava falando para o rapaz lá, não é besteira. Por exemplo, um exemplo, eu dou meu exemplo pessoal. Muitos pais cristãos até levam a criança fantasiada no dia do carnaval da escola. O meu filho não vai para o carnaval da escola, na festa. Na festa do Halloween, o meu filho não vai para a festa do Halloween. Entende? Por mais que seja uma escola ecumênica cristã, né? Mas, assim, cabe a gente, enquanto pai, enquanto mãe, nortear, definir, dar o significado. Olha, filho, o significado para o mundo da Páscoa é esse aqui, mas isso é uma perda de significado. A Páscoa é sentar, é instruir, é mostrar, é ler a Bíblia com ele, é mostrar. Porque a gente tem hoje também aqui na igreja a experiência de muitas famílias que vieram para a igreja através dos seus filhos. É isso. Né? Porque se a gente não definir, não ser a voz definidora sobre a vida dele, quando eu digo voz definidora, é assim, no papel que nos cabe, no papel que Deus nos comissionou, porque só quem define a pessoa é o próprio Deus, né? Mas, assim, nesse papel que Deus nos comissionou, se a gente não fizer, o mundo vai fazer. Se a gente não dizer a história, o mundo vai dizer a história e ele vai engolir aquela história, vai crescer engolindo aquela história. Então, a gente precisa ser a voz da autoridade, de trazer esse significado verdadeiro para os filhos da gente, se a gente quiser que nossos filhos sejam, de fato, agentes de transformação. E a gente fazer autocrítica, né? Porque Sim. assim eu boto minha cara pulsa dos erros, eu olho para trás, meus meninos nasceram na igreja. Mas eu sei que eu errei nisso também. Né? Eu também errei. Eu devia ter em muito mais coisas. Né? Apesar que não teve problemas com carnaval e Halloween, eles nunca foram de ir. Mas a gente ensina. Depois do período que eles estão debaixo do braço da gente, se eles vão seguir ou não, e a gente crê, né, que eles vão seguir o caminho, mas se eles não seguirem, eu fiz a minha parte. Porque eles têm... A palavra garante, né? Educa o teu filho no caminho que deve andar e quando adulto não se desviará. Eventualmente eles vão cometer erros, né? Mas aí já é a parte deles, porque eles vão decidir, mas eles conheceram a verdade. Aí já é com eles. Eles tiveram a oportunidade de conhecer o que é e o que não é. Por onde deve ir e por onde não deve ir. Né? E aí é com cada um. Mas eu, como pai, eu preciso ter esse esforço de ensinar aos meus filhos a verdade segundo o que a palavra diz, segundo o que Jesus, o que Deus revelou na sua palavra. Né? E não terceirizar isso para ninguém. A igreja auxilia, mas a responsabilidade é dos pais. É dos pais. Assim, eu vejo muito como essa geração muito atacada. Eu vi uma frase, não lembro onde, que diz assim, é como se fosse a primeira geração em que, ao invés dos filhos estarem obedecendo aos pais, são os pais que estão obedecendo aos filhos. E muito passa de uma insegurança. Foi uma geração que foi criada, né, com esse relativismo cada vez mais forte das coisas. E antigamente, gente, a gente não pode negar, era uma forma de acesso à informação. Hoje é uma enxurrada de tudo quanto é tipo de informação, sem saber o que é verdade, muitas vezes. Então, o que é que acontece? A gente tem uma luta, às vezes, até em glória, né, se a gente deixar realmente para um dia na semana. Mas, se isso for uma rotina em nossas vidas, vai ser algo diferente. Estando aqui também mais próxima das Déboras, eu vejo o quanto muitos motivos de oração hoje em dia são filhos pródigos. São filhos que até foram criados no caminho do Senhor e, por algum motivo, né, hoje
está afastado. E eu creio, sabe, que Deus está conservando para que eles retornem em nome de Jesus. Amém. Porque a palavra de Deus é uma semente poderosa. Mas o que é que acontece? É justamente, às vezes, nessa hora, como o Henrique disse, não, eu não estou sendo radical, não. A gente tem que falar a verdade. Pais não podem, não devem se intimidar. Porque o mundo não tem o menor medo de vomitar as coisas que tem vomitado na mente das crianças. A geração está sendo influenciada por coisas cada vez mais vazias e sem sentidos. Cada vez as pessoas, os jovens especialmente, deprimidos, porque não estão conseguindo enxergar um propósito de vida, né? É louvável, de fato, que cheguem adultos aqui, porque a criança foi atraída. Glória a Deus por isso. Mas muito melhor seria nós estarmos atraindo as nossas crianças para serem frutos como flechas, sabe? Então, assim, por quê? Porque o sacerdócio do lar é o homem, é o pai, é a mãe. Então, a gente tem que ter isso. Eu oro a Deus, né, que se Deus me agraciar com filhos, né, biológicos, que Ele também agracie com muita sabedoria, porque tem sido muito difícil, eu vejo, né, próximo às pessoas que precisam educar filhos, crianças, agora, na fé, na sociedade e dentro dessa cultura, especialmente nossa do Brasil, onde o que é referência é algo totalmente deturpado, né? A gente teria que tirar um outro dia para falar só sobre mentiras na área de mulher, na questão da feminilidade, né? Mas é impressionante como o ataque sim, é nas crianças, porque aquilo cresce, mas eu queria deixar uma palavra assim, de esperança, né, para alguns pais que estejam escutando, que em unidade aqui nós estamos profetizando vida sobre cada filho pródigo que retorne ao lar. E esses novos que estão sendo criados no caminho do Senhor, que eles sejam como flechas na mão de pais arqueiros e voem e alcancem lugares altos com Deus, para trazer o reino de Deus. E eu vejo assim, eu tenho o desejo de ter filho para criar e dizer, filho, mas todo mundo segue dessa forma, né? Mas que bom é quando a gente consegue, mesmo que seja totalmente diferente do que estão fazendo, ser firmes numa verdade. Então, que a gente possa refletir sobre isso e Deus, Ele possa estar resgatando esses filhos pródigos. Em nome de Jesus. Amém, amém. E quero deixar aqui também, eu sei que a gente está se aproximando, né, do fim, deixar um exercício para as famílias nessa Páscoa, já que a gente vai lançar esse podcast, esse videocast, o ArcaCast na Páscoa, que os pais possam realmente sentar à mesa ao comemorar seu almoço de Páscoa e falar um pouco essa tradição, passar essa tradição oral, falar um pouco para os seus filhos sobre a história da Páscoa, sobre o significado da Páscoa, que possam ter um momento de culto familiar, Amém. De louvar juntos, de orar juntos pela família, pelas famílias, por eles mesmos. Então, se você nunca fez, faça nessa Páscoa diferente. Amém. E pode vir para o culto da instituição da Santa Ceia, Sim. porque é bem explicado isso, né? E se o pai e a mãe têm suas dúvidas, vai ter a oportunidade de aprender e trazer também, né? Sim. Trazer Traga também a a família, os filhos, Amém. porque é um momento muito especial esse culto. Marcante. E vou aproveitar e já divulgar aqui também. Quinta-feira, amanhã, às 20 horas, tem o culto de instituição da ceia, né, que o pastor Henrique está falando. No domingo, nós teremos às 6 horas da manhã o culto da ressurreição. Logo após, a gente tem um café da manhã, onde a gente está aqui em comunhão, celebrando junto a Páscoa. É um culto muito especial. Se você nunca veio, acorde cedinho. Venha comemorar a ressurreição de Jesus aqui dentro da igreja com a sua família. E a gente ainda vai ter o culto das 10 e das 17, que é o culto especial de Páscoa. Amém. Como o bispo disse, tem o desafio aí, deixa gravatar e vem para cá. É uma boa pedida, é a melhor pedida. É a melhor. A mesma tia que me dava essas lapadas no passado, ela me deu num dia desses. Eu estava falando sobre essa geração. Eu sou jovem, mas tem uma geração mais jovem que eu, né? E eu dizendo, essa geração é muito mimada. Ela olhou para mim e fez, e quem foi que mimou? Pois é. Aí eu fiquei pensando sobre, ela disse,
você está vendo Sofia? A Sofia é minha filha. Ela disse, esse copo está vazio. E você tem tanta responsabilidade pelo que está entrando, até pelo que você não bota. Porque você devia ter cuidado com o que está entrando. E aí eu lembrei, sabe de quê? Eu tive uma época da minha vida que eu me desviei valendo. Desviei de verdade. E eu lembrei de vários momentos de fé da minha família. Aleluia. Eu lembrei dessa minha tia, eu lembrei de momentos dos meus pais. A gente, principalmente quando é o filho rebelde, ele tem uma visão muito crítica, né? Do pai. Sim. A gente não enxerga o processo, que ele é um cristão que, assim como nós, está passando por um processo. Só que alguns episódios de fé, às vezes a gente pensa que não, mas fica. Então, Sim. momentos como esse que a gente vai ter na quinta, Amém, meu Deus. o seu filho não vai esquecer, não. Amém. Jamais. Verdade. Mesmo que no Amém. futuro ele vá trilhar para um caminho distante, sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer, eu não sou daqui, Aleluia. eu sou de lá. É. É incrível. Eu lembro de um dia que eu estava num carnaval, eu encontrei um amigo meu que era da igreja quando a gente era muito novo, e a gente se olhou e fez, velho, não é, a gente não se sente como se não estivesse em casa, é estranho. É como se a gente estivesse forçando a barra para estar aqui. É verdade. Então, a palavra não vai vazia essa semente, ela fica Amém. lá. Amém. Posso Amém. deixar um versículo para a gente sobre isso? Isaías 55:11. É a única coisa que tem uma promessa. O compromisso de Deus é com a palavra dele. Então, declare a palavra de Deus para sua família e para essa pessoa que você quer que venha a Cristo, minha gente. Porque ele diz, a minha palavra não voltará vazia. Amém. Antes cumprirá o propósito pelo qual ela foi enviada. Isaías 55:11. Amém. Amém. E é isso. O nome não é à toa. Acreditamos que está tendo um dilúvio de ideias horríveis lá fora e que a arca é um lugar seguro Amém. e um lugar Verdade. que você vai Lindo. estar protegido, blindado. E esse lugar é aqui, a Igreja do Senhor. Um abraço para todos. Vem para a arca. Ah, tá bem. Aleluia.